Oi, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre divisão celular. Mas antes de entrar na mitose, na meiose propriamente dita, eu gostaria de dar ênfase com vocês numa fase muito importante chamada interfase. A interfase é subdividida em 3 estágios: a fase G1, a fase S e a fase G2. Esse G, ele vem do inglês, né, de gap, significa intervalo em português. Então, nós temos, na verdade, na fase de vida inteira da célula, né, a fase G1, gap 1, a fase S, que é a fase de síntese, a gente já vai ver daqui a pouquinho o que vai ser sintetizado aqui, e a fase G2, ou gap 2. A fase G1 demora cerca de 9 horas para acontecer, a fase S demora cerca de 10 horas, e gap 2 pode demorar 4 horas e meia. Né? A mitose, propriamente dita, pode demorar, pessoal, 30 minutos. Para vocês terem noção como a divisão celular, que é a mitose, né? Vou botar aqui para vocês mitose, é um processo muito mais rápido do que a interfase propriamente dita, né? Bom, mas o que acontece em cada uma dessas subfases? Na fase G1, ou gap 1, a gente tem o tempo de vida da célula, que ela tá ali na boa, ela tá crescendo, ela tá produzindo as proteínas dela, né? Tá ganhando volume, tá saudável, o lisossomo dela tá fazendo digestão intracelular, os ribossomos estão produzindo proteínas, tá vivendo. Eu costumo dizer para os meus alunos que ela tá ali na boa, bem feliz e faceira. Bom, pessoal, acontece que essa fase, ela não é eterna para a maioria das células. O que vai acontecer? Digamos que a célula que eu estou estudando seja uma célula que forme meu tecido de revestimento, certo? Aí eu sou meio descuidada, daqui a pouco eu vou lá, me machuco, né? E aí eu arranco um naco de pele aqui, tiro um pedaço de carne. Bom, eu não posso ficar com um buraco na minha mão para sempre, né? Vai acontecer um processo de cicatrização, né? Que envolve a produção de um novo tecido. E esse novo tecido vai se formar graças à atividade de células que ficam no entorno do machucado. Essas células, elas vão se proliferar por mitose, né? Uma célula vai se dividir em duas vai se dividir em quatro se dividir em 8, até fazer célula suficiente para tapar lá o buraco inteiro que ficou na minha mão. Então, eu vou ter que fazer divisão celular. Ou seja, as minhas células, elas vão ter que sair de G1 e iniciar a próxima fase, que a gente chama de fase S. Fase de síntese, como eu tinha dito para vocês. Digamos que a célula que tenha iniciado meu processo, ela seja mais ou menos assim. Tá aqui a membrana plasmática dela, vou representar o núcleo dela bem grandão, para vocês enxergarem bem. Digamos que lá dentro dessa célula, vou representar 2 cromossomos. Um cromossomo que tem aqui, por exemplo, o gene azão, e outro cromossomo que tem o seu alelo recessivo, o alelo azinho. Bom, depois que essa fase passa pela fase S, né, essa célula, pessoal, ela vai ter seus cromossomos duplicados. Aqui os cromossomos estão simples, mas quando esses cromossomos se duplicam, esse cromossomo aqui simples, ele vai produzir 2 cromátides irmãs, 2 perninhas, digamos assim. Se ele tinha o alelozão, as 2 perninhas vão ter exatamente o mesmo alelo. E o mesmo vai acontecer para todos os outros cromossomos que estiverem presentes dentro da célula, tá? Ou seja, a fase S é uma fase que tu vai ter duplicação do material genético, né? A gente vai ter a replicação semiconservativa do DNA, um assunto que nós vamos explorar exaustivamente mais tarde. Por enquanto, basta saber que depois da fase S, cada cromossomo simples formou um cromossomo duplicado, com 2 cromátides irmãs. Além disso, pessoal, no citoplasma da célula, lá em G1, que é essa célula daqui, eu tinha também no citoplasma celular uma organela que a gente chama de centríolo. Os centríolos são organelas perpendiculares que são formadas por microtúbulos. E esses microtúbulos que formam essa organela são formados justamente por uma região da célula que a gente chama de centrosomo, ou região organizadora de microtúbulos. Então, de novo, em G1 tu vai ter cromossomo simples, centríolos e centrosomo. Depois da fase S, tu vai ter 2 centrosomos e 2 centríolos, certo? Então, na fase S, pessoal, para vocês terem aí bem completinho no caderno de vocês, coloca aí duplicação de DNA.
Não esquece, tá? Formação de cromátides irmãs por cromossomo. 2 cromátides irmãs por cromossomo. E a gente também tem a duplicação dos centríolos e centrosomos. Centríolos. Vou botar só centríolos aqui, mas vocês sabem que os centrosomos também foram duplicados. Gente, na fase G2, eu vou ter o início da formação, da separação desses centríolos aqui. A gente vai estudar que lá na mitose, para que a gente consiga dividir o material genético normalmente, né, entre as duas células filhas que vamos formar no final do processo, a gente precisa muito da atuação dos microtúbulos que formam essas estruturas. E para isso, né, para que a divisão dos cromossomos seja feita direitinho, esses centríolos eles vão ter que migrar para os polos opostos da célula. Se esse centríolo for para cá, esse centríolo e esse centrosomo vão ter que ir para esse polo de cá. Então, lá no final da fase G2, né, a gente vai ter esses centríolos ainda migrando em direção aos polos opostos da célula, certo? Então, assim, na fase G2, você pode colocar aí de importante, tá? Que os teus cromossomos já estão completamente duplicados e acho que de vital aqui, tu poderia colocar que a gente vai ter o início da separação dos centros celulares, tá? Início da separação dos centros celulares. Compostos, de novo, por centrosomo e por centríolo, tá? Centrosomo é região, centríolo é organelo. Feito isso, pessoal, tá, beleza, tá prontinho para entrar na mitose. E a mitose tem algumas fases importantes que vocês vão ter que saber o nomezinho delas. Primeira fase, profase, ou prófase, né? Segunda fase, metáfase. Depois nós vamos ter a anáfase, a telófase e a citocinese. Essas fases aqui nós vamos explorar bem num vídeo exclusivo lá, só sobre meiose. Certo, pessoal? Esse é o ciclo celular. G1, S, G2 e divisão celular, que pode ser tanto a mitose quanto a meiose. A interfase, ela é comum aos dois processos. Beijão, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!